polêmica, porque fala da função da mulher na sociedade, na família e na igreja. Mas tem muita coisa interessante para a gente pensar, né? Mas antes eu queria que a gente orasse. Senhor Jesus, muito obrigada por essa manhã, por esse dia que a gente está aqui para se debruçar sobre a Tua Palavra e entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, a ter o coração aberto e a ouvir a Tua voz, para que a gente se encontre como mulheres de Deus que amam ao Senhor e que querem viver de maneira digna do Teu Evangelho, que nos comprou, né, e nos tirou das trevas. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A primeira coisa que eu queria pensar com você é o seguinte: qual é a finalidade de Deus ter criado o homem e a mulher? Qual foi o propósito? Qual o objetivo? Alguém chuta alguma coisa? Para um ajudar o outro. Hã? Para um ajudar o outro. Para um ajudar o outro, isso é uma função. Um ajuda efetivamente é uma função. Mas qual é o propósito final? Qual é a finalidade? Quando ele pensou, eu vou criar o homem e a mulher, eu vou criar para... Glória a Deus. Exatamente. Na Confissão de Westminster, a primeira pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Quer dizer, com a sua vida, dar glórias a Deus e aproveitar desse relacionamento, desfrutar. Não é apenas aquela coisa maçante, estou morrendo, é o fim do mundo esse relacionamento, então que chato. Tudo que é de Deus, tudo que está envolvido nesse relacionamento com Deus é pesado, é chato. Não é isso. É desfrutá-lo. É ter um relacionamento que satisfaz, que traz um propósito de vida. Não é mecânico, não é máscara, não é simplesmente fazer coisas. É uma alegria interna, uma satisfação interna. E é baseado nisso que a gente tem que pensar: ok, Deus criou o homem e a mulher para sua glória, e como que isso se revela na feminilidade, que é o tema da nossa aula, né? A gente está pensando e refletindo sobre o que é essa feminilidade redimida. Muito bem. Abra lá em Gênesis 2, 18, que a gente vai, inclusive esse é o texto 2:18, já anotem aí, que é o texto que a gente tem que decorar para a próxima aula, tá? Eu não vou ler aqui, eu quero que alguém leia Espadas ao Ar, alguém? Vamos lá? Então tá bom, lê aí, depois a gente faz Espadas ao Ar. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Exatamente. Então a primeira coisa importante que tem nesse texto, que eu queria destacar nesse momento é: vou fazer uma auxiliadora. E é essa palavra aqui, ó, Ezer. No dicionário da língua que foi escrita, ela quer dizer socorro, aquele que ajuda, um aliado, um suporte, um protetor, aquele que providencia o necessário para ajudar alguém em necessidade. Quer dizer, essa pessoa em necessidade não tem condições de se ajudar e de se resolver. Ele precisa de uma outra pessoa. É o poder e a força para cumprir uma tarefa. Então, quando Deus pensou, vou criar uma mulher que faça alguma coisa, Ele pensou, eu vou criar uma mulher que faça tudo isso. Porque tudo isso o homem não consegue fazer por si só. Então, esse é a base, o cerne da nossa essência como mulheres. A gente já viu algumas aulas atrás que... Me perdi. A gente já viu que a identidade está em glorificar a Deus, em que somos filhas de Deus, e essa aqui é a função, né? Função para a qual Deus planejou a mulher. Muito bem, mas ele não fala apenas que é uma auxiliadora, ele fala que é uma auxiliadora de que maneira? Idônea, no nosso texto está idônea. No original, quer dizer igual
adequada, do mesmo tipo, do mesmo valor, do mesmo modelo e do mesmo padrão. Lembra das tintas que eu trouxe? Então, uma não era melhor do que a outra, porque eram da mesma marca. As duas eram acrylex. A aplicação dessa tinta é diferente. Então, isso diz respeito ao valor da mulher. Qual é o valor da mulher? O mesmo que o do homem. Porque ambos são seres humanos, ambos são iguais em valor. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente precisa se desligar daquela ideia do mundo que diz que a mulher não tem valor, de que a função da mulher é uma função depreciativa, é ruim, não é. É uma função, sim, de grande valor. E uma coisa que eu queria muito destacar é o seguinte, essa palavra é muito importante pelo seguinte: sabe quem é que faz o Ézer para a humanidade de uma maneira geral? Deus. Olha só, aqui eu separei alguns textos onde essa palavra é usada para Deus. Ele é o ajudador do órfão, da viúva, do necessitado, do aflito. Ele é um apoio militar, ele é um escudo, ele é aquela proteção militar que protege as pessoas em necessidade. O Ézer, ele também se traduz em consolo, proteção e compaixão. Olha que fofo. Pois é, Deus Pai é o auxílio e a esperança que precisamos. Inclusive, sabe aquele texto super que a gente conhece? Olhos para os montes, e de onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse socorro é essa mesma palavra. E isso é uma coisa muito importante, porque isso traz uma dignidade que o mundo não conhece. Porque eles não têm a Deus como escudo, como consolo, como proteção. Quem não tem a Deus não tem essas coisas. Então eles realmente não podem olhar para a mulher e falar assim: nossa, como é legal ser mulher. Porque eles não sabem a função de Deus. Deus não está para eles nesse sentido do mesmo jeito que está para nós. Então isso é uma coisa que nos dignifica, porque o trabalho de Deus é aquilo que ele falou. Vocês vão fazer o mesmo trabalho. Nós somos cooperadores, somos coworkers. Trabalhamos da mesma salinha, temos a mesma baia. Muito bem, isso é no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o termo correlato, que é tipo igual, tipo uma tradução, ele vai falar sobre o Espírito Santo, que também é Deus e que não é um Deus menor. Porque lembre-se, temos um Deus que é a Trindade. E eles são de igual valor, do mesmo jeito que o homem também é de igual valor que a mulher. E aí o que ele faz no Novo Testamento? O Espírito Santo faz no Novo Testamento. Ele encoraja, ele ensina e ele testemunha a respeito de Jesus. E nós, da mesma maneira, devemos ter esse conteúdo da fé, porque o ensino e o encorajamento vem da palavra de Deus, vem de Deus. E aí, pesquisando e lendo, olha só o que Joel Bick fala: se Deus não está envergonhado de ser o nosso auxiliador, por que nós vamos sentir vergonha de ser o auxiliador desse homem? Se isso é o mesmo trabalho de Deus, se Ele nos criou do mesmo valor. Então, olhando para isso, a gente tem que pensar: de onde que a gente extrai os modelos do nosso auxílio? A razão da nossa vida é de Deus. É digno, é nobre, não é um trabalho qualquer. Inclusive, se a gente não olha para Deus e não aprende de Deus, a gente não consegue ser uma boa auxiliadora, porque é um baita de um trabalho. A gente precisa pensar como vai ajudar essa família, esse marido e esses filhos, porque se a gente deixar tudo do jeito, deixa a vida me levar de qualquer jeito, o que acontece? A gente destrói o lar, que é o que Provérbios fala, que a mulher sábia
sábia, que tem coisas na sua cabeça, que é sábia, não é uma mulher qualquer. Ela edifica o lar. E a burra, a tola, a estúpida, a idiota, que não sabe de nada, com a sua própria mão destrói. Então, minha gente, ainda que o mundo diga que não tem valor e que não é muito importante, nós fazemos sim um valor muito importante. Nós temos o nosso trabalho é de valor, ele é importante porque é o trabalho de Deus por nós, né? E ainda uma coisa muito interessante, Deus é perfeito e sem pecado, e Ele é o ajudador de quem? De nós pecadores. Agora, nós com o marido, a gente está no mesmo barco, entendeu? Porque é todo mundo pecador. Então, ele peca? Peca, claro que sim. Mas eu não peco? Claro que eu peco. Então, a gente está, né? Muito bem. Agora, se a gente pensar, ok, nós somos auxiliadoras, vamos então passar a ser auxiliadoras. Mas uma das perguntas muito importantes que surgiram é, e na igreja, o que ela vai fazer então? Já que ela é uma auxiliadora, já que ela tem valor, já que ela tem muito o que se fazer, já que o trabalho é importante, o que vai ser feito? Será que... O que isso se traduz na vida real e prática da igreja? E aí, eu peguei um texto, que é talvez o texto mais difícil em termos de... Não é difícil de entender, porque vocês vão entender, eu tenho certeza que vocês vão entender. Mas assim, é difícil de harmonizar o que ele está querendo dizer com toda essa carga feminista que a gente tem, né, gente? Porque depois que eu li aquele livro, eu percebi o quanto que eu também estava contaminada com esse vírus que me picou. E eu achando que não, né, mas estava. Bem, que é um texto de 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Por favor, espadas ao ar, vamos lá, Sassá? Olha aí, espadas ao ar, que vai contar também. Até uma coisa assim. Vamos lá, 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Quem abrir já lê ele todinho pra gente lembrar bem desse versículo que a gente não gosta de ver nessa passagem, tá bom? 1, 2, 3 e já! Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se apadrinhem em prática temor, com modéstia e sobriedade, não com tranças, com ouro, pérolas e vestidos custosos. Mas, como também as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, pois não permite que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que seja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, minha gente, será que você quer se falar que a gente vai se salvar só quando a gente tiver filhos? Será que ele disse que a gente não pode falar? O que eu estou fazendo aqui então? Será que é isso? Bem, algumas coisas importantes para a gente pensar sobre esse texto é o seguinte, que a gente tem que lembrar e saber o que acontece na cidade de Éfeso, que era uma cidade grande, cosmopolita, era uma cidade onde tudo de ruim acontecia primeiro, né? Era aquela cidade, com todo respeito e uma certa ignorância, porque eu nunca fui lá, mas eu já vi de filmes, tipo São Francisco, sabe? Que é tudo liberal, que tudo pode, mais ou menos assim, era tipo pra frentex, era coisa assim mais... todas as coisas que realmente acontecia em Éfeso também, porque era uma cidade cheia de falsos mestres e cheia de ideias para frentex. E aí, nessa igreja, o que existia já? Gente, já existia as mulheres e os falsos mestres dizendo que casa, marido e filhos não era bom. Que a mulher, para ser alguém e para ser alguém de valor, deveria se libertar disso tudo.
Nada novo, né? Nada novo. Mas bem, então esse é o contexto. Existiam esses falsos mestres, existiam essas mulheres. E é inclusive nesse contexto que tem aquele texto que a Tati falou das mulherinhas, lembra dos falsos mestres que estavam ensinando as mulherinhas e elas aprendiam sem chegar ao conhecimento e elas não eram guiadas pelas escrituras ou pela orientação bíblica de Deus, mas eram guiadas pelos seus próprios desejos. E ele fala que esse tipo de mulher não é um tipo de mulher ligada a Deus. É esse contexto, é esse caldo que está acontecendo nesse texto. O que não é nada novo, né? O povo dizendo que a gente tem que se liberar, é uma coisa que a gente está vivendo agora. Muito bem. Esse cara, Douglas Moo, num comentário que eu vi, ele disse que culturalmente existiam alguns códigos de vestimentas em que esses penteados elaborados, essas roupas ostentosas eram um sinal de que essas mulheres eram as liberadas. Tipo, não mande em mim, eu vou vestir o que eu quero, sabe? A mesma coisa? Então, só que a gente tem que lembrar, códigos, tipo dress code, códigos de vestimenta sempre existiram no mundo. Hoje a gente consegue, a gente olha assim, é que nem, gente, criança consegue olhar e falar assim, mãe, já aconteceu um monte de vezes, para aqui, menino. Porque ele olhou uma pessoa e falou, tem alguma coisa errada ali. Eu falei, tem, filha, deixa lá. Porque ela entendeu, eles entenderam que aquele tipo de roupa mostra alguma coisa, né? E naquela sociedade, esse tipo de roupa mostrava isso das mulheres. Lembra a questão do véu, aquela questão também bem polêmica? Naquela sociedade, usar véu significa isso. Não usar o véu significa aquilo. É um sinal que todo mundo olhava e falava, entendi, entendi. São diferentes. E isso é uma coisa muito importante, porque esse texto ele vai fazer uma comparação entre cabelos trabalhados, roupas ostentosas, que davam o foco da mulher para o seu corpo e para chamar a atenção para o seu corpo, para quem olha que eu sou. E quem era modesta, lembra da aula da Tati? Quem era modesta, quem se vestia de uma maneira ao contrário, estava dizendo, eu não estou na pista, mercadoria não está à venda, né? Mais ou menos isso. Então, o que ele está falando? Uma mulher de Deus tem que olhar a sua cultura e o seu dress code da sua sociedade e você tem que pensar, o que comunica que eu sou uma mulher que está na pista, que está com a mercadoria disponível, ou não, que eu sou decente, que eu não estou disponível, Eu sei que bom senso é uma coisa que praticamente não existe, mas a gente, de alguma maneira, em algum sentido, tem alguma ideia. E a Tati falou bastante disso na aula passada. E você pode voltar lá na aula se você tiver alguma dúvida. Mas é alguma coisa para se pensar. Ele está falando o seguinte, existem dois tipos e a mulher de Deus é desse tipo, que demonstra também com a sua roupa externa uma situação. A outra coisa muito interessante que a gente tem que pensar, que é uma questão, é o seguinte, os rabinos judeus não ensinavam as mulheres, não tinha aula, não tinha salas para as mulheres, como está tendo aqui agora hoje. Como que as mulheres eram ensinadas? Elas conversavam com seus maridos, com os seus irmãos, ou elas apenas ouviam lá. Lembra do pátio das mulheres, que a gente já ouviu falar várias vezes? Os homens tinham um canto e as mulheres tinham outro canto e elas não poderiam falar, não poderiam participar, elas ouviam. Chegavam em casa, perguntavam e conversavam, e assim que ela era ensinada. E a gente sabe que elas eram ensinadas de fato, porque a gente vê a oração de Isabel cheia de ideias do Antigo Testamento, cheia de promessas
dos profetas do Antigo Testamento. A gente vê a oração da Maria, mãe de Jesus, cheia, carregada da teologia do Antigo Testamento, das promessas de Deus. Ela sabia que vinha um Messias. Por quê? Porque ela tinha esse contato com a palavra de Deus. Mas os rabinos, eles falavam que era um desperdício de tempo ensinar as mulheres. Os mestres da lei, aquele povo lá que matou Jesus, eles diziam que as mulheres não tinham que ser ensinadas. Muito bem, chega Paulo e ele fala o quê? O que ela deve fazer? Vestir com decência, com boas obras e, versículo 11, ela deve aprender. Então, esse aprender de Paulo já era uma revolução, porque as mulheres não eram ensinadas. O que Jesus fez com Maria? Maria, né? O que Jesus fez com Maria? Ela estava onde? Aos pés de Jesus. Quem foi o macho opressor, machista, sexista que falou para ela levantar e trabalhar? A irmã. Não foi um homem. Foi uma mulher que estava oprimindo uma outra mulher. E o que Jesus fez? Marta, deixa ela. Jesus defendeu Maria contra a irmã opressora e falou, ela não vai deixar de ficar aqui no melhor lugar. Ela escolheu o melhor lugar, a gente não vai tirar, não vou tirar isso dela, não vou tirar. Você deveria escolher esse lugar também. Então Jesus e Paulo disse o contrário do que a sociedade, da cultura religiosa da época dizia. Vai aprender sim, senhora. Mas o que ela não deve fazer? Esse texto fala uma coisa que ela não deve fazer. A sua tradução, Lu, colocou como? Que ela não deve dominar sobre o homem. O domínio aí é um sinônimo de ter autoridade sobre o homem, né? Nos nossos dias, seria isso aqui, ó, não causar. Sabe quando você participa e causa? E quando você participa e não causa? É isso aí. Como que a gente tem que se comportar? Com modéstia, com decência? Como que é a boa obra no nosso ensino? É uma participação que não causa, mas é uma participação. Bem, vamos ver mais um pouquinho. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem que pensar, que é o seguinte, nesse texto aqui de Colossenses 3, e num zilhão de outros textos de Paulo, inclusive, ele fala o seguinte, vocês têm que usar essa mesma palavra aqui no grego que foi usada para não ensinar homens, ele fala assim, é o didasco, o ensino. Ele fala lá em Colossenses que a gente tem que didasco uns aos outros, que a gente tem que ensinar uns aos outros. E como que a gente harmoniza isso, então? Se ele está dizendo que a gente não pode ensinar nada, como ele fala que a gente tem que ensinar uns aos outros aqui, e que Tito 2, 3 a 5, ele usa uma palavra diferente, que é de treinamento, que as mulheres mais velhas devem ensinar e treinar as mais novas. Como que a gente vai ter conteúdo para ensinar essas mais novas se a gente não aprendeu? E como que eu vou ensinar ou treinar se eu não posso ensinar? Eis a questão. Como harmonizar? A questão não é, então, que a gente não pode ensinar ou que a gente não pode falar. É que a gente tem que falar, sim. A gente tem que participar, sim. Olha aqui eu, olha aqui a Tati, a Sabrina, dando aula, ensinando vocês. É que a gente tem que fazer. Como Maria, esse modelo geral da Maria. Por quê? Ela aprende aos pés da cruz, nas reuniões, a participação dela não é para causar, para bater de frente, hashtag falei, pronto. Não é nesse nível, não é desse jeito. Porque, lembra do começo? Nós somos auxiliadoras. A nossa participação tem que edificar, tem que ajudar, tem que contribuir, não tem que causar. Eu não quero, com a minha participação em qualquer lugar, bater de frente com ninguém e causar confusão. A gente quer causar o quê? A edificação mútua entre todos nós. Muito bem.
Onde essas mulheres vão ensinar? A gente tem aqui o Eleve, onde algumas mulheres participam, inclusive a minha pessoa. E como que eu normalmente faço? Com mulheres. Eu dou aula para crianças, né? Os homens também dão aula para as crianças. Elas não são pessoas de menor dignidade por causa disso, por serem crianças, ao contrário. Jesus falou o quê? Deixa vir aqui para mim. Eles também precisam do reino de Deus, eles também precisam conhecer a mensagem. Então, nós mulheres darmos aulas para as crianças não é algo inferior. Ou dar esse ensino e esse treinamento para outras mulheres não é de menor valor. É apenas uma função diferente. É uma aplicação da tinta numa superfície adequada. Ok? Muito bem. E lembrando dessa questão da roupa, a roupa comunica quem nós somos. Ela passa uma mensagem, passa quem você é, o seu estilo. Você já viu aquela coisa assim, ai, olha aqui, aí, te achei sua cara. Por que a minha cara? Ou por que isso aqui é a cara de fulano e não é a cara do outro ciclano? Porque ela tem uma mensagem, ela passa uma mensagem, uma ideia, alguma coisa. Muito bem. E a mulher de Deus também tem que, com sua postura e a sua vestimenta, não dizer assim, Entenderam? É que tá filmando, não posso falar outras coisas. Se não estivesse filmando, eu falaria. Né? Mas deu pra entender, né? Muito bem. Só queria fazer uma comparação. Olha aqui, ó. Olha o ensino dos falsos mestres. Ele diz que as mulheres... isso é uma coisa muito interessante. Esse texto, de uma maneira geral, ele está fazendo um contraste, como eu já mostrei para vocês alguns contrastes. Isso é muito comum na Bíblia, né? Ele pega uma pessoa, outra pessoa, uma atitude, uma outra atitude, um se expressar daqui, um se expressar dali, ele vai fazendo essa comparação. Até que a gente vai chegar no final, vamos ver aqui. Elas aqui, as mulheres, que é aquelas mulherinhas lá, elas eram libertárias, elas eram da guerra, elas eram militantes. Era isso que estava acontecendo lá também. Como que é Paulo e com seus ensinos? Que ela aprenda em submissão. Em submissão quer dizer, ela está entendendo que a liderança é masculina e que ela vai participar também, que ela vai aprender e ela vai ensinar e ela vai fazer o que tem que fazer, que é muita coisa, né? Concordo. Abandonem o lar opressor. Olha que ideia nova, né? Pois é. Aqui, Paulo fala que ela tem que ensinar os filhos. A primeira responsabilidade de uma mãe é ensinar os seus filhos, porque ela vai passar essa fé, esse comportamento, que não é pouca coisa, é uma Bíblia inteira, são 66 livros, ela vai passar isso para os seus filhos. Ela vai passar o conteúdo daquilo que a gente crê e como que isso se traduz na prática. É pouca coisa? Facinho? Piece of cake? Não, é bastante coisa. Muito bem. Ela não, e aqui eles falavam que ela é igual e ela pode ter a mesma autoridade. O que Jesus falou sobre uma casa dividida? Ela não prospera. Então, como que ambos vão ter a mesma autoridade? Jesus já falou, uma casa dividida, que não tem uma ordem estabelecida, ela não subsiste. Jesus já falou isso. Então, a grande questão não é igualdade, é que nós somos complementares. E a autoridade, eles estavam querendo dizer que homens e mulheres têm igual. E não, a liderança espiritual é do homem, liderança masculina. Muito bem. Aqui elas usavam roupas provocantes e aqui ela se mantém em discrição. Aqui ninguém manda em mim, não nasceu homem, ainda para mandar em mim. E aqui ela é submissa ao marido, porque ela entende que lá em Gênesis 2:18, Deus a criou para ser a auxiliadora, não para competir, não é a competidora, é a auxiliadora. Porque quando você auxilia alguém em necessidade, o que essas duas pessoas fazem? Estão juntas.
uma ajudando a outra, né? Então ele está fazendo um contraste entre um tipo de mulher que não tem a Deus e um tipo de mulher de Deus. E aí ele coloca, para facilitar, tipo, vamos desenhar? Ele coloca Eva. Por quê? A gente já viu o que Eva fez lá no Jardim do Éden. E aí por isso que ele fala de Eva. Ela tomou a iniciativa, ela avaliou a situação sozinha, ela pensou nas possibilidades, ela pensou nas vantagens, ela avaliou a situação e ela tomou uma decisão. Ela não auxiliou, ela foi e fez, né? E qual é o comparativo? Você, ele e você. Porque ele fala, essa mulher vai ser salva da vergonha que Eva causou de arrastar a humanidade, seu marido, porque a responsabilidade é dos homens. Porque através de Adão entrou o pecado, não é através de Eva. Romanos não fala que foi Eva que pecou e ela é o diabinho da história. Está falando que ao invés de auxiliar, ela auxiliou ele para um mau caminho. Mas a responsabilidade é do homem, essa é a grande questão. Né? Através de um homem entrou o pecado, de um Adão entrou o pecado, Jesus é o segundo Adão que resgata esse pecado. E o que ele está fazendo a comparação é exatamente isso. Você, mulher, você, ele, você, Rai, você, Paloma, você, todo mundo aqui. Como que a gente vai reverter aquilo que Eva fez? Que com a sua ação levou o mundo para a desgraça. Como que você vai resgatar essa vergonha de Eva? Sendo você uma mulher de Deus que está ativamente aprendendo, que ensina, que produz filhos à imagem de Deus, que influencia outras mulheres e que tem a alegria de servir com a sua vida e transformar o mundo e influenciar o futuro através dos seus filhos que aprenderam com você a ser uma mulher de Deus. Então, Eva está aqui até hoje. Tem até um texto que a Tati me mandou, que a Eva não morreu. Ela acorda todos os dias comigo. Bom dia! O que a gente vai pecar hoje? Essa sou eu. E eu tenho certeza que essa é vocês também. Isso é a influência de Eva. Mas em Jesus Cristo a gente consegue ter uma nova vida. Nós conseguimos ser uma representante de Eva, filhas de Eva, que redimiu essa função, essa atuação de Eva. E essa é a grande questão que esse texto fala. Como que a gente vai deixar de carregar essa peixa de diabinha, sendo nós uma representante de Deus, na nossa família, na sociedade e em tudo mais. Enfim, espero que essa ideia geral tenha ficado clara. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que não ficou clara? Tem alguma coisa que está enroscada? Fala aí, Damiana. Você falou de quem tem filho, ensinar os filhos. Sim. Quem não tem? Quem não tem? Olha que boa ideia, que boa lembrança. Você já ouviu falar sobre maternidade espiritual? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso, na verdade, um dia inteiro sobre isso, mais lá pra frente, porque lembra daquele texto que eu mostrei rapidamente de Tito, que fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas? Pois é. Não é mãe apenas quem pariu uma criança. Não. Você pode ser uma mãe espiritual de outras mulheres, de outros adolescentes, de outras mulheres, às vezes da mesma idade, às vezes mais velhas que você, porque você pode cuidar dessa pessoa. Porque uma das coisas que Deus colocou na nossa constituição como mulher é esse instinto materno. Lembra do consolo, de nutrir. Nós somos essencialmente geradoras da vida. Nós temos esse milagre aqui, onde as coisas acontecem. Mas é aqui também. Porque não adianta você parir uma criança e você não cuidar dessa criança. Então,
a mulher, ela também tem a capacidade de parir uma criança, mas ela também tem a capacidade de nutrir essa criança com amor, com cuidado, com tudo isso que parte do coração. Então, quem não tem filho, o que faz? Cuida de outras mulheres, cuida de outros adolescentes, cuida de outras crianças. Você não precisa ser mãe, você é tia, você é amiga, você é cunhada, você é sobrinha, você é tia, você é uma família, não é? A família não se resume em marido, mulher e filho. Não é. A família é uma família estendida. A família da fé nos coloca na condição de todos irmãos. Eu sou irmã da Sabrina, mesmo que a gente não tenha esse laço de sangue. Mas a gente tem um laço de sangue de Jesus Cristo. Então somos irmãs de sangue. Irmãs de sangue de Jesus. Né? Então eu, com meninas mais novas, posso ter uma relação maternal com ela, eu posso cuidar delas, eu posso ensinar elas, eu posso caminhar junto com elas. Na verdade, não posso, eu devo, porque isso é uma orientação muito clara. Ele falou da seguinte: mulheres mais velhas, ensinem as mais novas, treinem as mais novas para serem boas mulheres, de uma maneira bem geral e bem ampla. E o texto vai falar de muitas qualidades, de coisas que você tem que fazer, de coisas que você tem que ser no seu coração. Então isso é uma figura, né? Ele está mostrando uma comparação de que Eva, através da sua ação e na sua descendência, que somos todos nós, esses estrambelhados e arruinados por causa do pecado, nós podemos quebrar essa maldição hereditária e ter uma nova vida com Jesus, ter um novo futuro. Para quem? Para quem convive com a gente, para os nossos descendentes, mas para as pessoas que estão aqui no nosso lado também. Por quê? Por exemplo, eu com a Carol, eu tenho um relacionamento bem legal com a Carol, e eu sei que muitas coisas que eu tenho conversado com ela, ela tem feito com a filha dela, com a minha netinha, Alice. Quer dizer isso o quê? O dia que eu morrer e ela estiver viva, ela vai lembrar dos ensinos da Carol. Porque eu ajudei. Ali, tem a minha mão, tem meu dedinho lá. Então, o futuro pode ser afetado pela nossa vida através das pessoas que a gente tem relacionamento, das mulheres com que a gente convive. Ou vocês não têm nenhum trauma por causa das coisas que a sua mãe, que seu pai fez. Se você é afetada do lado negativo pelas coisas erradas que a sua mãe e que seu pai fez, você também pode ser afetada pelas coisas boas que seu pai e sua mãe fez. E o que acontece muitas vezes quando a gente tem um pai e uma mãe destrambelhado? A gente olha e fala assim: meu Deus, tem alguém que pode me ajudar? Viu? É possível? E eu perguntei isso antes de casar. É possível ter um casamento realmente cristão? Você jura pra mim? O senhor falou sim. Porque a ideia que eu tinha é que não podia, que não era possível, né? Eu olho minha família, eu olho um monte de coisa e falo: não, acho que eu não quero. Pulei. Não quero isso. Mas aí, se você olha bons exemplos, se você olha mulheres que têm uma vida não só de casal ou com filho, mas se você encontra uma mulher que realmente está vivendo uma vida cristã, você olha e fala assim: puxa, é possível. Você afetou essas mulheres vão afetar outras pessoas, e aí a coisa acontece. Então é isso que ele está falando. Se a gente seguir o que o mundo diz, a gente vai continuar na mesma da Eva, na destruição que o pecado causa. Agora, se a gente olhar para Jesus, se a gente aprender as Escrituras e se a gente levar em consideração o plano de Deus lá do Jardim do Éden, que é que nós sejamos auxiliadoras dessa sociedade, o suporte para essa sociedade, o socorro que vem auxiliar essa sociedade, a gente vai ter um futuro diferente, né? Porque você olha famílias estruturadas e fala assim: nossa, eu queria ter uma família assim. Ou você olha e fala assim: eu, hein? Não, eu, hein, você fala para quem está se matando, se destruindo, se machucando, cada um cuidando de si, cada um cuidando da sua própria vida. Para essas pessoas você olha e fala assim:
Opa, obrigada, eu não quero. E assim, às vezes, a gente tem que fazer com a nossa própria família. E a gente tem que se voltar para uma outra opção. Qual é essa outra opção, minha gente? É a opção de ser uma mulher de Deus. É a opção da gente olhar para as Escrituras e falar, é isso que eu quero para a minha vida. E esse é o desafio que eu deixo para vocês hoje. Que tipo de mulheres vocês querem ser? As que olham tipo Eva, as que olham os falsos mestres e que compram a propaganda do mundo? Ou vocês querem ser uma mulher de Deus que aprende das Escrituras e que transforma o mundo à sua volta? Né? É uma coisa pra gente pensar. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser amanhã? O que você quer ser na segunda-feira? Né? Se a gente não pensar hoje, a gente não vai ser amanhã. Muito bem. Aí, a gente chega numa parte que é muito interessante. Porque alguém falou assim, qual é a função da mulher na igreja? Como que a gente pode, sendo mulher... E vocês sabem que aqui na nossa igreja essa questão da liderança masculina é algo bem enfatizada, né? E aí é por isso que gera um pouquinho de... Putz, vou pra lá, vou pra cá, o que eu posso fazer? Muito bem. A gente separou, na prática, alguns exemplos de coisas, de atuação, de coisas que vocês podem e devem dar o primeiro passo para fazer, né? Alguém tem mais alguma, além da Daniela, alguém tem mais alguma pergunta sobre esses textos, sobre essas questões? Alguém? Beleza, então a gente vai entrar agora numa parte um pouco mais prática. Isso se resume no que na prática na igreja? Bom dia. Bom dia. Bom, pensando em tudo isso que nós vimos, olhem essas fotinhas aí de mulheres que, na prática, mostraram seu valor na sociedade, certo? Vocês conhecem algumas delas, talvez outras não, mas a gente vai passar aqui, ó, uma por uma. Essa mocinha aqui, com a lanterna na mão, ela foi... Quem é da área de saúde deve conhecer melhor, né? Eu não sou. Ela é a Florence Nightingale. Ela era uma mocinha, jovenzinha, de 16 anos de idade, de uma família rica, de uma família anglicana, que no coração dela ela sentiu o desejo de ajudar pessoas. Ela falou, eu preciso ajudar pessoas. Era uma época de guerra, ela nasceu em 1820, então foi um período bem difícil, né, que o mundo estava passando. E ela se dispôs a ajudar os feridos de guerra. E ela foi conhecida como a pioneira da enfermagem moderna. Por quê? Ela não trabalhou só nas questões de cuidar de feridos. Ela começou a criar métodos estatísticos, começou a calcular formas de asepsia, formas de higiene, de sanitários, para conseguir com que aqueles homens não morressem tão facilmente por causa de infecções. E isso ela criou métodos, sistemas e cálculos estatísticos, criou gráficos. Vocês conhecem aquele gráfico de Pixar, né? Que é bem de coloridinho? Começou com ela. Porque ela começou a tentar mostrar para as autoridades, para os governos, como seria a melhor forma de cuidar daqueles homens e evitar mais mortes em consequência de ferimentos de guerra. Então ela foi uma pioneira. Ela tem essa imagem que ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, porque ela trabalhava incansavelmente, dia e noite, visitando os locais, os abrigos de feridos. E ela foi conhecida como a Moça da Lâmpada, que andava o tempo todo cuidando de pessoas. E isso partiu do desejo dela como um ser feminino de ajudar.
de conseguir auxiliar pessoas, né? Aqui, ó, essa segunda super famosa, quem lembra? Muito famosa, gente. Madre Teresa, também uma missionária, uma pessoa motivada a cuidar de pessoas. Ela também começou muito cedo, então para as meninas aí, jovenzinhas, a Florence foi com 16 anos, a Madre Teresa foi aos 18 anos, ela já entrou para o convento, já começou a fazer os votos. Então, assim, pessoas que muito cedo já teve um despertar de falar, olha, gente, eu preciso ajudar o mundo, eu preciso ajudar a sociedade, eu não posso ficar em casa, parada, só recebendo. E ela também foi conhecida como uma grande humanitarista, né? Uma pessoa que cuidava de gente, é conhecida como Teresa de Calcutá, porque ela foi para a Índia desde cedo, ela já também se viu cuidando dos indianos, então logo cedo ela já imaginou, eu vou para lá, é lá que eu quero, é lá que eu vou. E fez um trabalho social gigantesco ali naquela região, criou várias congregações missionárias católicas e também revolucionou o mundo, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ser uma pessoa extremamente humanitária. A terceira ali, ó, do cantinho, também todo mundo conhece, né? Essa tiazinha aqui é fenomenal. Essa tiazinha é muito fofinha demais. Rainha Elizabeth também é uma mulher que até hoje a gente conhece, olha, é uma monarca, é uma pessoa que governa o país, que tem uma autoridade estatal, então não é uma pessoa desprovida de nada. Essas referências aqui a gente trouxe para a gente pensar que, às vezes, muitas mulheres cristãs confundem essa ideia de que, já que a mulher não pode... né, esse conceito de não, mulher é submissa, mulher... E acabam pensando que a mulher é desqualificada em alguma coisa. Que essa é a ideia que o mundo passa pra gente quando se diz que uma mulher é auxiliadora, que uma mulher... todos os atributos femininos cristãos, o mundo tenta desqualificar. E não. Esses exemplos aqui são exemplos de mulheres, como qualquer uma de nós, que não há nenhuma incapacidade, nenhuma inferioridade para que essas mulheres fizessem o que fizeram. Então, a gente trouxe esses exemplos para vocês também pensarem que não precisam se prender nesses conceitos de mundo, né? Uma governanta maravilhosa, muito famosinha. E aqui, ó, nessa foto aqui, quem será essa? A própria, a mesma Rainha Elizabeth. Olha só, porque aqui foi quando ela também tinha mais ou menos 18 anos de idade, ela se alistou para a Segunda Guerra Mundial. Vou lá, vou fazer uma coisa, vou ajudar, vou. E ela foi, já era uma princesa, né, porque o rei na época era o pai dela, e ela e a irmã foram fazer cursos de mecânica, foram fazer cursos de sobrevivência, foram fazer vários tipos de treinamentos para ajudar a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E olha aí, trabalhou como mecânica de caminhão. E dirigia e ia sendo uma princesa, uma monarca, uma pessoa totalmente que precisava ser, né? A gente entende dentro dos parâmetros, ela precisava ser protegida. E ainda assim, uma pessoa que ousou contribuir para que o mundo passasse por aquele período que foi tão difícil, né, na história. E ela foi lá e falou, vou fazer. E essa fotinha aqui, ela tem mais ou menos essa idade, uns 18 e 19 anos. Aquela do meio ali, ó, no salto, é um exemplo feminino no esporte. Quem é mais vivida vai lembrar das Olimpíadas. Essa é a Nadia Comaneci, ela é uma ginasta e foi a primeira mulher no esporte a ganhar uma nota 10 na modalidade dela, de ginástica artística. Foi a primeira que os juízes falaram assim, olha, perfeito, fez uma execução perfeita, nota 10. Uma mulher que se dedicou a treinar, a estudar, a testar os limites do corpo e mostrar o que o corpo humano é capaz, o que o corpo feminino pode fazer através do esporte, e foi aclamada como uma grande referência no esporte como mulher. Então também começou super cedo, são pessoas que vão ao longo do tempo se destacando. Ela acabou ganhando
naquela mesma Olimpíada, 5 medalhas de ouro. Em total da vida dela foram 9, mas naquela Olimpíada que ela se despontou, depois que ela se aposentou, saiu, ela acabou entrando também para a direção do esporte e acabou alavancando também o esporte no país. Aquela do lado ali, que está em preto e branco, talvez também algumas pessoas conheçam. Aquela ali foi Marie Curie, é uma cientista, olha só, estudou física, estudou química, uma pesquisadora, uma mulher que buscou conhecer todos os organismos científicos e ela pesquisou sobre radiação. Uma das grandes descobertas dela foi os malefícios, né, dos efeitos radioativos. E ela pesquisou e infelizmente acabou morrendo de contaminação, né, pelo rádio e acabou desenvolvendo uma leucemia por conta disso. E ela ganhou 2 prêmios Nobel, um em física e um em química. Então, uma grande pesquisadora que ajudou o mundo, que ajudou a ciência a descobrir os efeitos da radiação e também, né, para o bem ou para o mal, as bombas atômicas acabaram saindo a partir dessas descobertas. Essa de baixo aqui com o capacete, tá na cara, né, o que será que ela era? Foi a primeira mulher astronauta a fazer uma viagem, uma missão espacial. E foi sozinha. Coragem. Foi na época da corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. E em 1963 ela foi. Eu tive que escrever, né, porque vocês sabem, Valentina Tereshkova. Ela tinha por volta também de 23, 24 anos, quando ela entrou na missão espacial, sem graduação universitária, sem curso universitário. Ela simplesmente foi nesse desejo de falar, não, eu quero fazer algo pioneiro, eu quero fazer algo diferente, quero contribuir para o meu país, porque a Rússia queria muito ser conhecida, então o governo acabou estimulando as pessoas a participarem, ela foi, se encorajou, passou em todos os testes e ela foi aprovada por ser uma paraquedista muito experiente. Então ela passou mesmo sem o curso universitário, que ela só foi fazer depois que voltou da missão espacial. Olha que interessante. Ela ainda é viva, essa mulher. Ela acabou entrando na política, agora ela é deputada, entre outras coisas. Ela já está bem idosinha já. Ela está com 82 anos hoje, mas ainda é viva. E foi a primeira mulher a ingressar na missão espacial. Então, coisas que não limitam mulheres, certo? Essa do meio ali, cheirando a flor. Essa aqui eu tive que puxar a sardinha pro meu lado. Ela é Ellie Keller. Foi a primeira pessoa surdo-cega a fazer um curso bacharel. A ter um diploma. Surdo-cega. Ela se formou em filosofia. Tem um filme sobre ela chamado O Milagre de Annie Sullivan. Annie Sullivan foi a mulher que conseguiu alfabetizá-la, trazê-la, conseguir com que ela tivesse contato com o mundo, porque ela ficou surdo-cega com mais ou menos 1 ano de idade, 1 ano e meio mais ou menos. E depois dos 8 anos, quando ela tinha 8 anos, que ela conheceu a Annie Sullivan, e aí ela se desenvolveu, despontou, cresceu, foi para o curso, foi para a faculdade, fez, virou ativista social, viajou o mundo, mais de 35 países, levando essa conscientização do valor das pessoas deficientes. Foi também uma pessoa extremamente conhecida no mundo, e aí, mesmo com as suas deficiências físicas. Então, houve incapacidade nenhuma, foi só força de vontade. A gente que vê e fala, né? Pois é, né? A gente com muito menos faz nada. A última ali, o nosso exemplo também super famoso, a mais novinha de todas, né? Pensando aí nas meninas também, nas adolescentes, Anne Frank, que foi uma menina que a família dela foi pega pelo nazismo, né? E eles foram mortos, e ela escreveu em seus diários tudo o que aconteceu, ela narrou todas as situações da família dela. Somente o pai dela sobreviveu
a esse extermínio, né? A família dela todinha foi, inclusive a irmã dela morreram praticamente juntas, mas na literatura ela foi extremamente aclamada pela forma de escrever, pelo jeito de escrever, pelo dom, né, que ela tinha de ler para a escrita. O desejo dela, uma das páginas do diário diz que o desejo dela era ser jornalista, então ela tinha já esse ímpeto de narrar tudo isso. Os diários dela também entraram como registro histórico, porque ela escrevia com tantos detalhes o que estava acontecendo, as fugas, os campos de concentração, o relacionamento com a família, que depois que o pai dela conseguiu resgatar esses manuscritos, ele teve muita dificuldade de ler, porque da forma que ele lia, ele lembrava exatamente como tinha sido aquele período. Mas depois de um tempo ele conseguiu publicar esses textos, né? E ela também ficou muito conhecida, e o mundo, né, partiu dessa ideia de que uma menina tão jovem sofreu tanto, morreu tão cedo, e também fez muitos países repensar essas questões de guerra por causa dos escritos dela. Então, são exemplos de mulheres que, de uma maneira muito, muito particular de cada uma, com o seu próprio perfil, conseguiu aí trazer diferenças para a sociedade. E o que a gente queria pensar hoje, trazer hoje, é que entre nós, mulheres cristãs, a gente devia pensar que a nossa forma existe dois propósitos, né? Dois propósitos. Algumas dessas mulheres não eram cristãs, então muitas que talvez você conheça hoje, mais famosas, que tenham até mais ascensão social, talvez o objetivo delas eram diferentes dos nossos. Que a gente tem que pensar qual seria o nosso propósito em crescer e fazer. Olha, eu puxei errado. Que o objetivo das mulheres não cristãs, geralmente, tá? Por favor, geralmente. Ela desconhece a sua identidade em Cristo e ela busca afirmação social através do trabalho. Então, por não saber quem ela é em Deus, por não saber o plano de salvação sobre a vida dela, não saber nada disso, ela se empenha no trabalho. Eu vou me jogar no trabalho, eu vou buscar meu reconhecimento social, porque eu sou importante, eu tenho valor, e vem com essa gana, né, com esse ímpeto de crescer socialmente, de ser reconhecido, mas porque não reconhece a Deus. E ela rejeita a sua condição feminina e ela acaba agindo em oposição a Deus. Então, muitas vezes, esses talentos que nós vemos aí nessas mulheres, às vezes elas usam para se opor a Deus, para falar, não, porque eu vou mandar sim, porque eu vou ser uma líder sim, porque eu vou lá, e tudo em oposição a Deus. Mas nós, mulheres cristãs, que já conhecemos a nossa identidade em Cristo, nós já sabemos quem somos, nós já sabemos para que fomos criadas, nós já sabemos o propósito de Deus para nós, que nosso valor está nele. A nossa diferença é essa. A gente reconhece a nossa identidade em Cristo e busca agradá-lo através dos nossos dons e talentos. Então, o nosso objetivo não é ter essa ascensão social, ter esse reconhecimento do homem e eles se ajoelharem na nossa frente porque, olha, admirem o meu poder. Não. Todo esse nosso valor, nós transportamos isso em agradar a Deus, em que Ele se satisfaça conosco, com os nossos dons e talentos. E também nós assumimos a nossa condição feminina em obediência a Deus. Nós aceitamos o que Deus propôs, nós aceitamos a forma que Deus colocou. Então, para a gente não tem essa dificuldade de querer se opor, a gente só quer servir. E aí a gente tem um textinho rapidinho também, quem puder encontrar aí, Efésios 4, versículo 7. Pode ler já aí direto também, se vocês estão vendo certinho. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o Cristo dele, como dizem nas Escrituras Sagradas. Aí, como que está o seu dom? Recebeu um dom, né? Dom especial. Cada um recebeu um dom especial.
Então, isso é bem claro na Bíblia, que Deus deu a cada uma de nós, né, essa versão aqui da NVT, Ele deu uma dádiva. A cada uma de nós tem uma fagulha aí dentro da gente que pode ser usada, pode ser potencializada para onde? Para a obra de Deus. Essa é a diferença. O nosso objetivo em realmente querer crescer, querer contribuir, querer ser essa auxiliadora, é para o reino. Essa é a diferença. Que algumas dessas mulheres do mundo, elas querem que a sociedade cresça, que o mundo expanda, que o mundo evolua, que o mundo melhore através do trabalho delas. E o nosso não. O nosso objetivo é que o reino de Deus se expanda, que o reino de Deus cresça. Esse é o nosso foco. Então, se a gente pensar nisso, então não existe limitações. Não tem o porquê não fazer, não tem o porquê não ajudar, não tem o porquê não servir. E aí, entre o versículo 8 e o versículo 14, ele vai falar que Deus escolheu alguns homens para apóstolos, profetas, mestres, e que esses homens são responsáveis por nos ensinar, por trazer para nós esse crescimento. E a partir deste crescimento, o que acontece com a gente? Aí vem o versículo 5. Né? Esse, em vez disso, aqui lá atrás ele está falando sobre que a gente antigamente enganava, mentia. Então, aí no versículo 5, o que ele fala? 15. Esse 15 aqui. Quem vai? Mas seguindo a verdade de amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pois é. A gente vai tornando. Então, é um processo de maturidade, é um processo contínuo, é um processo que não é da noite para o dia. Bom, como já disse, para provar é um processo, né? Então, é algo que vai se desenvolvendo. Então, é isso que não pode nos bloquear. Porque às vezes a gente tem medo de querer servir em alguma coisa, de querer ajudar na igreja, porque o que a gente esclareceu aqui é muito claro. A única coisa que a gente não pode fazer é ter autoridade de homem. De resto, querida, bora, é tudo mesmo, liberadão. E aí o versículo 16 explica o quê? Que é através da gente mesmo? Como que é? Do qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Porque é Ele quem faz isso. Então, o trabalho para que o reino expanda, para que o evangelho cresça, para que o Cristo seja conhecido, para que a igreja seja edificada, é Ele quem faz isso. Mas precisa do quê? De cada pecinha, né? Cada uma de nós, cada ajuste, cada um se movendo no seu lugar, fazendo a sua parte, é que aí Ele faz com que esse trabalho cresça. Ele faz com que o reino consiga se expandir. Então, para nós, menininhas, hoje, não tem nada que nos impeça de botar a mão na massa, de servir, de correr atrás, de falar, olha, eu estou aqui, como disse lá Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem porquê. Então, não tem porquê nós nos acomodarmos na nossa condição de membro de igreja, vou sentar aqui, vou ouvir porque a pregação é boa, porque o ensino é bom, porque tem as mulheres lá que ensinam, então tá ótimo. Não, esse chamado é para cada uma de nós. Então, assim, aonde Deus te chamou e que talvez você já até saiba, às vezes você já entendeu o que é, mas ainda assim está meio na dúvida, meio receosa, é Ele quem vai fazer. Você só precisa se dispor. Então, nosso convite hoje é para isso, para que você se coloque. E aí, nós temos alguns exemplos de como servir. Nós temos aqui, na PIB mesmo, este é o nosso grande exemplo da nossa própria igreja, que você não precisa ir para longe, você não precisa viajar, você não precisa mudar de país. É aqui, ó, na Rua Vitória, número 283, que você pode se dispor. Nós temos muitos ministérios, nós temos muitos ambientes, nós temos diversos braços da igreja que precisam de mulheres que se levantem. E aí você pode pensar, mas eu
eu não tenho essa capacidade, eu não tenho, imagina, eu jamais faria. Não. Pelos grandes e misteriosos arranjos de Deus, Ele me colocou como líder de ministério hoje. E eu tenho essa capacidade toda? Eu achava que eu tinha, que eu sabia que eu fazia? Não. Mas Deus usou o quê? A minha disposição de pensar, agora eu estou na igreja, Cristo me resgatou, eu sei qual é a minha identidade em Deus, eu sei quem eu sou para Cristo e agora eu quero contribuir para que outras pessoas sejam alcançadas. Esse é o chamado que Deus entregou para nós. Que nós possamos entregar os nossos dons e talentos e as nossas formas de servir diante de Deus na igreja. E aí é simplesmente você chegar e falar. Sabe por quê? Porque a liderança da igreja não tem um raio-x, assim, aquele olho do Superman, que vai conseguir olhar para você e falar, olha, mas a Jéssica, eu acho que a Jéssica ela tem o dom de aconselhamento, então eu vou lá perguntar se ela quer aconselhar. Não. Infelizmente, ainda não chegamos nesse nível. Quem sabe, né? A tecnologia evoluindo chega, mas ainda não. Infelizmente, a Jéssica vai ter que ser tocada por Deus e ela vai ter que perceber nela essa disposição e chegar no pastor, chegar na gente e falar, olha, eu percebo em mim que eu tenho essa facilidade, como que eu posso ajudar? Aí a gente, olha, Jéssica, estamos precisando. Entendeu? É a disposição sua de se colocar. E aí, às vezes você fala assim, mas eu não sei o que eu posso fazer. Então, abre lá em Romanos 12 e leia para mim bem alto, versículos 4 até o 8. O que é que eu posso fazer? Isso. Porque assim como no seu corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se em fazer, ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Viram aí? Exemplos do que pode ser feito? Então, se você olhar para você, pensar na sua vida, pensar no seu jeito de ser, na sua personalidade, no seu temperamento, em tudo aquilo que te torna essa pessoa linda e única que Jesus fez, de que forma você pode contribuir? De que forma você pode servir? Onde você pode servir? Quando você pode servir? A nossa chamada hoje é para que nós, como mulheres, entendamos claramente que nada nos impede de servir a Deus em obediência, de nos dispor para que o reino cresça, de sermos essas mulheres, essas verdadeiras auxiliadoras que verdadeiramente vão contribuir para que a igreja seja edificada na terra e não com o objetivo de tornar o mundo melhor, porque o mundo não vai se tornar melhor. Infelizmente, eu tenho que te dar essa notícia, porque não é o que Deus nos revelou, não é o que Deus nos entregou. Então o mundo não vai se tornar melhor porque você vai ser uma grande ativista política, social, que vai revolucionar o seu ambiente. Não. Você vai se tornar uma pessoa melhor, porque vai se santificar, porque vai buscar a vontade de Deus. Dentro da tua casa vai se transformar, porque você vai obedecer a Deus. Você, com as suas particularidades, você vai conseguir com que a sua família seja alcançada totalmente por Cristo, com que o seu ambiente de trabalho seja alcançado por Cristo, com que a sua igreja seja edificada, seja mantida, com que as suas irmãs aí, essas aí que estão do seu ladinho, possam se sentir acolhidas, possam se sentir confortadas, possam se sentir seguras de um relacionamento sem mentira, sem fofoca, sem desprezo. É isso que vai transformar.
Deus vai trazer essa realidade para as nossas vidas e a gente pode sim fazer. E aí a gente trouxe essas perguntinhas aí, mas eu vou servir? Eu como? Porque de repente você tem essa visão de que o servir não, eu tenho que ir para o seminário, eu tenho que ser pastor, não só pode. Não! É cada uma de nós aqui, não existe mais impedimento, não existe nenhum bloqueio. Tá ficando bem claro isso, né? Acho que eu estou sendo convincente, né? Como? Então, como que eu posso servir? Mas o que eu posso fazer? Volta lá em Romanos 12, do 4 ao 8. Quais são as facilidades que você tem? O que é muito claro para você no servir? O que é, assim, que para você não te custa, não te dói, não te aperta? E conforme o tempo, Deus vai te aprimorando, Deus vai te revelando, te levando para novos rumos. Eu tenho uma experiência vasta em ministério. Uau! Sempre foi Libras? Não. Libras entrou há uns anos. Mas em igreja, a Tati também compartilhou essa mesma experiência. É o dispor de servir. A única coisa que eu ainda não fiz em igreja foi tocar instrumento, porque eu não sei tocar nenhum. E eu acho que foi só isso. Já cantou? Já cantei. Já ficou na introdução? Já fiquei na introdução. Já fiz recepção, já trabalhei na secretaria, já trabalhei com crianças, já trabalhei com adolescentes, com jovens, com teatro, com arte, evangelismo, visitação, os cultos de oração, quando o povo chegava atrasado, olha, não tem, e agora? É só o cantor que vai? Não, vamos começar, vamos adorar. É isso, entendeu? E eu já fui circulando em vários tipos de ministérios e trabalhos e atividades, porque em mim habitava essa disposição de servir. Essa disposição de falar, olha, na igreja, o que eu posso fazer? Posso? Então eu vou. Era simples assim. Viagem missionária. Hã? Viagem missionária. Viagem missionária também, já fiz. Então, assim, não tem bloqueio, não tem timidez, não tem vergonha, então, olha, eu não sei. Olha, a incapacidade é total e completa. Quem capacita? É Deus. Pronto, o que eu tenho que entregar? A cara de pau. Vamos. É isso. Esse é o segredo, essa é a chave. Você tem aí dentro do seu coração? Você tem essa vontade? Porque às vezes a gente tem essa ideia de servir na igreja, de você já vir pronta, com seus 50 diplomas e certificados e... Como que você fala assim, Libras? Porque Deus botou Libras em minha vida. E aí eu falei, vou lá. Porque eu não tenho, na minha família não existe surdo, nunca conheci ninguém, então, como a maioria das pessoas eu não enxergava surdo, para mim eram pessoas invisíveis, e depois de começar a ter contato com os surdos, que eu falei, olha, são pessoas, seres humanos, que precisam de auxílio, que precisam de comunicação, e de repente eu já estava lá com eles, já tinha aprendido os sinais, já estava conversando, tremendo, fugia e morria de medo. Então, não, se conversar eu vou conversando, eu vou ajudando. E de repente, olha o que Deus fez. Transformou tudo isso. Entrei no curso, vamos fazer curso, aí a gente montou uma equipe aqui, vamos fazer um intensivão, vamos todo mundo, vamos. Olha aí, aqui, vamos. E fui. E olha aí o que Deus começou, pela graça e misericórdia dele. Estou liderando o ministério. Ai, minha mulher não... Pode sim. Então, crie esse desejo no seu coração, essa coragem. E onde é que eu posso servir? Todos os ministérios da PIB estão disponíveis. E quando eu posso começar? Agora. Terminou aqui? Você pensa, olha, eu tenho facilidade com criança, eu tenho compaixão com pessoas desamparadas, necessitadas. O Ministério Amor rolando aqui todo domingo de manhã. Olha, eu sou uma pessoa simpática, eu consigo falar com todo mundo, me comunicar. Vamos lá para a recepção, Ministério de Integração.
todos os ministérios estavam precisando de gente, às vezes falta gente, né? E aqui o Piper, ele deu diversas opções de como a gente pode servir. E isso aqui ele colocou para mulheres, viu? É para mulheres. Todas essas orientações aqui de como você pode servir, como você pode contribuir na igreja. Pela quantidade de opções e de necessidade que a igreja tem. Aqui na PIB a gente tem... Eu tinha até anotado ali aqui. Eu coloquei todos esses depois na Tirou aí? Aí porque é muita coisa, a gente não vai conseguir ler tudo. Mas olha, em esporte, em ensino, no audiovisual, com jovens, na escrita, são zilhares de opções. Música, missões, apoio evangelístico, aconselhamento terapêutico, teatro de dramatização, rádio e televisão, áreas sociais, né, que você pode até trabalhar com reabilitação de dependentes químicos, porque de repente, até na sua área de formação, você também pode ajudar. E de repente a gente está precisando, precisa de uma pessoa que tem esse conhecimento específico sobre determinada situação para nos auxiliar. Olha, eu conheço um lugar, conheço uma casa de recuperação, conheço um lugar de apoio, e indicar, informar e fazer a ponte, né, entre a igreja e o local. Então, assim, várias oportunidades que nós temos. Olha aqui, esses aqui são só da PIB, que hoje você pode, terminando aqui, você pode procurar a gente ou procurar algum dos líderes para falar, olha, eu gosto de pessoas, gosto de fazer um cafezinho, meu café é bom, meu suco é da hora, então eu posso vir. É uma escala super elástica, não vai te cansar, não vai te forçar. Você vem, passa um tempinho com a gente, conhece pessoas e pode também trabalhar com elas. No infantil, que sempre precisa de pessoas, porque são várias salas, desde o maternal até os pré-adultos. Então, assim, está sempre precisando de gente para fazer um revezamento. Ministério Amor, que é ação com moradores ocasionais de rua. Esse é o significado da sigla. Ministério de Louvor, se você, né, aí teria que ter mais consciência, né? Você não é só gostar em si, aquela autocrítica suficiente para falar, olha, sim, eu posso entrar no Ministério de Louvor, tá? Mas aí depois você conversa também com o pastor Márcio. Ministério Dulos, que é o nosso, com os surdos, que não precisa ser intérprete do Ministério Dulos, tá bom? Precisa, Silviane? Precisa, tia Cris? Ser intérprete para ajudar no Ministério Dulos? Elas não são intérpretes e atuam no Ministério Dulos. São pessoas que se dispuseram a amar os surdos, a se comunicar o mínimo possível e ao longo do tempo aprender e ajudar. Não precisa ficar lá todo domingo dando show, não, tá? É por trás também. Tem a área social da igreja, que a Camila trabalha, que você também pode contribuir de alguma forma. Olha, você conhece, você tem uma capacidade no seu prédio de pegar todas as suas vizinhas e todo mês você arrecadar alimento dentro do seu bloco de condomínio. Olha, meninas, se vocês puderem, vão fazer uma doação para a igreja todo mês? Você pode organizar isso. É uma atuação social na igreja. Você pode pensar, olha, tem roupas aqui, tem doação, tem para criança, para bebê, para adulto. Você disponibiliza, porque a Camila não sabe o que acontece no Barueri inteiro. Ela só consegue o que está aqui ao alcance dela. Então, de repente, você lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, você pode organizar. Trabalhar com adolescentes, trabalhar com estudos bíblicos com adolescentes, trabalhar com aconselhamento para adolescentes, aconselhamento de pais de adolescentes, tudo isso é possível.
você simplesmente ser um ombro amigo também, ouvir, ser uma boa ouvinte. Tem gente que é boa de ouvir. Mulher, olha que incrível. Mas tem mulher que é muito boa de simplesmente sentar e ouvir, ter empatia, conseguir se comunicar e transmitir amor. Tem a parte de eventos da igreja, que você pode procurar várias agendas, a agenda do ano da igreja, com tudo que vai acontecer até dezembro, já é montado o ano inteiro. E às vezes não tem uma pessoa que, por exemplo, a equipe do acampamento, que vai lá no lugar, conhecer, se informar. Não precisa estar aqui na frente pregando. Olha só quanta coisa você pode ofertar com a sua disposição, com o seu simples desejo de contribuir na igreja. O ministério é leve, que é o ministério de aconselhamento e discipulado da igreja, que aí a gente tem também toda uma preparação para isso. E se você sente que você tem essa facilidade de conversar com pessoas, de conversar biblicamente com pessoas, né? Esse é o principal objetivo, falar biblicamente com as pessoas, então você também pode participar do Ministério Leve. E aí você vai ser conduzido, vai ser treinado, vai crescendo. E ao longo do tempo, lembra o versículo 15 lá? O tornando-vos. A gente vai se tornando, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Não é da noite para o dia, não é saber, é simplesmente dar o pontapé. Tem também, olha, eu não sei fazer nada, não sei cantar, não sei tocar, não sei conversar com pessoas, não sei ser simpática, não sei falar em línguas. Tá bom. Você tem um dom de ofertar. Você é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa que ajuda outras pessoas, você é uma pessoa que está sempre presenteando alguém, né? Deus te abençoou financeiramente, você também então pode contribuir de forma prática, financeira, com ações missionárias, com manutenção da igreja, e ser uma pessoa generosa nesse sentido. Contribua, ajude. Também ministério de visitação, ó. Isso é uma área que a gente precisa. Porque existe uma dificuldade de fazer visitas às vezes. Às vezes, a gente se perde em agendas, em compromissos, e tem essa dificuldade, olha, de uma terça-feira, 14h, ir na casa de alguém. E aí? Por que não pode ser uma de nós? Formar um grupinho de 2 ou 3, ir lá tomar um café, conversar, saber da situação da pessoa, uma pessoa que está enferma, mas está em casa. A capelania ela vai abranger de hospital, de você ir até o hospital. Mas a visitação ela pode ser dentro de casa. Tem mãezinhas que têm filhos com deficiências sérias, que não têm condições de sair de casa. São pessoas que ficam presas naquele mundo de enfermidade, de remédio, de cuidado, ou pessoas que têm idosos dentro de casa, que prendem a vida. Você está ali 24 horas só dando atenção para aquela pessoa que precisa. E aí, um grupinho de nós aqui pode ligar, pode conversar, falar, você quer uma visita, você quer uma oração, a gente vai compartilhar a palavra de Deus, uma coisa simples, uma leitura bíblica, conversar, orar, agradecer. Simples, gente. Não precisa ser nada além do que o necessário, tá? E também a gente tem o Ministério de Comunidade, que é aqui a nossa bispa maravilhosa também lidera. E aí, mulheres que se encontram para fazer trabalho de artesanato. E lembra, desde quando ela começou, quando ela começou a convocar as mulheres, venham, primeiro que eu não sei crochê, eu não sei tricô. A ideia não era trazer quem sabia, a ideia era venha, aprenda, comece, faça, deixa ficar torto, deixa ficar feio, porque com o tempo você vai melhorando, você vai aprimorando. E aí essas artes lindas que às vezes saem como doação, muitas delas, coisas de sorteio que acabam ganhando, olha só quanta coisa. E de repente você descobre um talento que nem sabia que tinha. Vai saber, né? Se um dia falar, olha, estou com vontade de fazer um crochê, mas eu não sei. Então eu vou lá, compro a minha linha, compro minha agulha, aí te ensina. Senta aqui, de repente você toma um gosto, descobre um talento maravilhoso e daqui a um tempo você está aí fazendo exposições mundo afora. Olha, eu penso grande, tá vendo? Amém. Amém? É isso aí, Camila, é isso aí. É bem isso. Então, oi. Oi. Olha aí, bazar. Então,
também é um ministério da PIB, de mulheres que organizam eventos bimestrais, mais ou menos, de arrecadação de roupas e faz aquela classificação das roupas, etiqueta tudo e vê o que está bom, o que não está, e abre o bazar. Você pode também oferecer a sua casa para o bazar, tá bom? Não precisa ser, às vezes, sempre no mesmo lugar. Por que às vezes é sempre no mesmo lugar? Porque é a única irmã que está disposta a abrir a casa, olha só. E às vezes a gente não tem essa disposição. O bazar também pode ocorrer na sua casa, tá bom? Lá no seu condomínio, se tiver disponibilidade, pode abrir também. E você também participar, ajudar, porque é cansativo, é peso, tem que carregar, os maridos vêm, ajudam. Mas é uma coisa estressante. E aí poderia, você entrando, ajudando, elas fazer até uma escala. Dessa vez eu vou ter uma folga, mês que vem eu volto. Tudo isso, gente, contribui para a edificação. Por quê? Pensa bem, se um grupinho de ministério de 4 pessoas é sempre aquele mesmo grupo, sempre aquelas mesmas pessoas, fazendo tudo igual sempre, domingo após domingo, durante 52 semanas, estão servindo a Deus com amor? Estão servindo a Deus com amor, mas é desgastante, é cansativo, é estressante, porque você está se doando aquele tempo, está se doando aquele período, às vezes, faltam pessoas, tem que cobrir o outro. E se tiverem mais pessoas que se disponham a isso, aquelas 4 vão se sentir apoiadas, vão se sentir ajudadas, não vão se cansar tanto, não vai ser um trabalho estressante, porque está sendo voluntário, está sendo de coração, e Deus vai fazendo crescer, tá bom? Será que agora você pensaria que você pode fazer? Às vezes, você pode falar assim, tem algumas que pode pensar assim, mas já estou cansada. Para mim não dá, cansei, já passei da curva, já não tenho mais saúde, já não tenho mais idade, já não tenho mais tempo. Tem. Lembra quando o pastor Creuso fez a pregação sobre Josué 14? Que ele narrou o dia que Caleb foi requerer os direitos de terra dele, que ele pediu lá, que ele tinha dividido, que Moisés tinha prometido, e aí ele foi conversar com Josué e falar, eu quero as minhas partes da minha terra, que agora a minha família vai morar lá. E o que Caleb falou foi o que, olha, hoje eu estou com 85 anos, e eu tenho o mesmo vigor, e eu tenho a mesma disposição de quando eu tinha 40 anos de sair do Egito com Moisés. Eu vou continuar servindo. Pode me colocar na guerra, pode me chamar, que eu vou, porque eu tenho essa disposição. Então não é nem a idade que te impede, nem a sua idade te impede de fazer. Porque o que te move é o que? A sua disposição, é a sua consciência de falar, olha, eu sei que existe uma necessidade aqui, eu como mulher, como auxiliadora, como essa mulher que vai ter esse desejo de contribuir para o crescimento do reino de Deus, me coloco à disposição disso e vou fazer. Amém? Eu só queria complementar com uma coisa muito importante, que é o seguinte: se aí na sua cabecinha você caraminholou alguma coisa e você olhou nessa lista aqui, que inclusive tem o bazar, assim, imagina que o bazar está escrito lá. Aí você olha lá e vê, mas não tem tal coisa. Não tem tal coisa hoje, mas pode ter. E começar a ter com você. Você teve uma boa ideia? Você tem uma contribuição? Tem alguma coisa que você vê que é necessidade, que está faltando? Você provavelmente é a resposta para essa necessidade. Você talvez é a que vai suprir essa necessidade. Então, se você tem alguma ideia, se você tem algum desejo, se você percebe que tem alguma coisa que pode ser feita ainda, que não está sendo feita, se disponha, vem falar com a gente, vai falar com o pastor, vai falar com alguém e vamos começar, porque não precisa o pastor começar alguma coisa. Ele não sabe fazer nada de crochê. Quem começou no movimento fui eu. Eu pensei, vamos lá. E foi, e tá aí. O Eleve também. A gente
vendo a necessidade, mas simplesmente começando. Um dia não teve, no outro começou. A mesma coisa pode acontecer com vocês também. Hoje pode não ter essa boa ideia que está na sua cabeça, e amanhã pode ser que comece. Nós temos uma coisa muito importante aqui, eu quero que vocês se lembrem bem disso. Nós temos liberdade de todo mundo atuar em todas as áreas que são possíveis. A única coisa que a gente não pode ter é o que os dois pastores fazem, que é a autoridade de homem. Eles ensinam e ordenam a doutrina da nossa igreja. Então, se você tem alguma ideia, você vai falar, tô na dúvida, será que é isso, será que é aquilo? Eles vão dar orientação, eles vão ensinar e ordenar aquilo que a Bíblia fala, mas de resto, a mão na massa, a criatividade, a efetividade da igreja, tudo que vocês puderem imaginar, pode ser por nós. Porque do mesmo jeito que nós somos o centro da família, nós somos também o centro da igreja. A gente pode fazer muita coisa, muita. E mais coisa não está sendo feita porque vocês não estão fazendo. Talvez esse